Amém e amém e graças a Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Pegue a sua Bíblia, por favor. Amém. E abra no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Amém? Alguém deixou roupa lá fora, janela aberta, em casa? Todo mundo fechou? Não? Então fica tranquilo, irmão. Tá? Agora, tenho algo aqui preparado. Preparei uma série de mensagens. Nós temos que terminar hoje até meia-noite. Todo mundo está tranquilo? Até a meia-noite, tranquilo aqui? Brincadeira. Amém. Põe um pouquinho mais de microfone, irmão. Faz favor. Aumenta mais, que a minha voz não está muito boa. E aí, para chegar lá no fundo, aquele povo amado, alegria de ter vocês aqui conosco. Amém? Antes de nós entrarmos na mensagem, eu esqueci, mais pela minha cabeça cheia mesmo, não pelo mérito da importância, que é algo que é muito especial que nós estamos fazendo aqui na igreja. A saída, no nosso guichê, na saída aqui, nós temos essa ficha, que todos os membros da igreja, pastor, mas eu já sou um membro, todos, quem não preencheu essa ficha, por gentileza, você pode ir na saída ali, pegar essa ficha, preencher e já entregar para a nossa secretária da igreja, que é a irmã Darly, que está aqui, todo mundo conhece a irmã Darly. Pastor, eu não sou um membro da igreja e gostaria de ser, seja muito bem-vindo desde já. Pegue a sua ficha, preencha, e aí ali vai ter um campo, né, que vai dizer se você é membro ou um frequentador da igreja, e aí como que Deus tem dirigido a sua vida. Vai ser muito bom, mas muito bom mesmo, ter você como membro da nossa igreja. Nós havíamos colocado, irmãos, anunciado no domingo passado, hoje nós tínhamos projetado uma apresentação de novos membros, mas nós queremos... No domingo que vem nós vamos ter um momento especial. Confie em mim, porque nós vamos ter um momento muito especial no nosso domingo de ceia. Vai fazer parte da recepção esses novos membros. Algumas famílias também que serão recebidas por hoje, algumas dificuldades não puderam estar. E nós queremos fazer uma linda festa mesmo. Então no próximo domingo nós teremos a recepção que nós havíamos projetado aqui para esse domingo. Amém? Quantos aqui gostam de sentir ou de saber que são livres? Todo mundo aqui já participou em alguma festa, aquela festa de São João, na escola, no bairro, que tem aquela cadeia? Lembra aquela cadeia? Aquela cadeia? Quem aqui já foi preso naquela cadeia? Você lembra da brincadeira, aquela coisa de aprisionar, né? A pessoa ficava presa naquela brincadeira e ficava lá parado, rindo. Queridos, a chuva está forte mesmo. Estão me ouvindo bem aí atrás? Está chegando, beleza? Então tá bom. A humanidade, irmãos, nós somos cercados de geração em geração, aonde é como se fosse uma necessidade intrínseca do ser humano de ter poder sobre outro. É como se o ser humano, depois que o pecado entrou nesse mundo, ele necessitasse de desenvolver poder sobre outro. E aí um dia se deu então essa realidade, essa situação da escravidão. A escravidão que nós podemos abrir qualquer livro de história, nós podemos abrir aí muitos relatos escritos ou documentários dos mais diferentes aí ao redor da nossa história, e nós vamos entender muitas e muitas gerações que viveram o problema da escravidão, não é? Você talvez pode me dizer, pastor, eu já fui escravo de alguma coisa, eu já fui escravo de algum vício, eu já fui escravo de alguma situação, eu já me senti escravizado. Esse microfone está com algum problema, me ajude aí, cadê o Douglas? Amém. E esse texto que nós vamos ler agora no Evangelho de João, versículos 28 em diante, nos exorta, irmãos, sobre uma preocupação de Deus, através da vida de Jesus, em produzir ou nos fazer entender do qual é o problema que nos torna prisioneiros e do que ou o que é essa liberdade que Ele oferece. O Evangelho de João, no capítulo 8, é um capítulo muito querido,
Porque é nesse capítulo que Jesus se encontra com a mulher adúltera. De cara, nesse capítulo, é o capítulo onde ele se encontra com a mulher adúltera. Uma mulher que era aprisionada pelos preconceitos, uma mulher que era aprisionada pelos problemas e dificuldades que a levaram à prostituição. Nós não podemos julgar, nós não sabemos quais eram os motivos que levaram ela até essa situação. Nós não podemos olhar uma pessoa que às vezes aparentemente está vivendo um problema em várias áreas da vida, simplesmente como se ela fosse conduzida única e exclusivamente pela sua vontade, ou não tivesse algum tipo de trauma, lutas ou dificuldades que a conduziu para aquela situação. Logicamente que nós somos conduzidos, existe em nós um poder de escolha, de decisão, mas quantas e quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, eu não tinha escolha, eu não tinha o que fazer. Quantas e quantas mães, irmãos, eu já encontrei num problema seríssimo emocional, aonde elas não tinham do como alimentar os seus filhos, e na dúvida, na tristeza, se aprisionaram ou foram conduzidas à prostituição, para poder levar alimento até a casa. Talvez alguém pode dizer, mas pastor, isso é um absurdo, ela podia ir buscar alimento, pedir no vizinho em qualquer lugar. Irmãos, nós não temos ciência para entrar e julgar a vida de ninguém, amém? Partindo desse pressuposto é que Jesus se aproximou das pessoas. Jesus, ele rompeu esse estereótipo das condições sociais, psicológicas, espirituais, condições de cargos ou não. Pense comigo, meu irmão. Jesus poderia ter vindo a essa terra e de cara batizou-se lá, foi pelo poder do Espírito lá para o deserto. Ficou lá 40 dias, foi tentado em um monte de coisa. Nesses dias ele não comeu nada. Foi tentado, venceu o capeta, voltou para a cidade, chegou lá, diz a Bíblia que ele veio no poder do Espírito. O que ele podia fazer, irmãos? Naquela hora, ir ter contato, reuniões com pessoas influentes da sociedade. Chamava ali um fariseu, chamava ali um escriba, chamava alguém do próprio poder romano, pegava com que essas pessoas pudessem chegar para perto dele, e aí ele, empossado de autoridade, de dignidade, de moralidade, então partir para impactar uma geração. Foi isso que Jesus fez. Quando nós abrimos os evangelhos, é isso que a gente encontra, pastora? É isso que a gente encontra na Bíblia? Jesus buscando pessoas em condições de trabalho? É isso que a gente encontra? Pessoas dignas, pessoas de bufunfa, dinheiro no bolso, gente influente, é isso? Não. Jesus de cara participa de uma festa, de um casamento, onde houve um erro de planejamento. De cara ele já teve que oferecer o melhor vinho na festa. Ele se encontrava com pessoas de todas as situações. E nesse capítulo, o Evangelho de João, no capítulo 8, ele se encontra com essa mulher adúltera, aonde ele se coloca naquela situação, olhando para ela e dizendo: filha, aonde estão os que te condenam? Essa pergunta, irmãos, ela ecoa hoje para a minha vida e para a tua vida. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que se sente aprisionado ou ofendido pelos N julgamentos que você tem sofrido por viver da forma que você vive com Jesus. O mesmo Cristo que olhou para aquela mulher é o mesmo Deus que olha para mim e para você e fala assim: aonde estão os teus acusadores? Te coloca em pé, filha, vai para frente, vai, segue, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Jesus transforma de cara nesse capítulo a vida dessa mulher. Mas é bem verdade, irmãos, que ninguém se contentava ou ninguém aceitava essa obra de Jesus na vida das pessoas. Você já se deparou com alguém que duvidou da obra que Jesus fez na tua vida? Já se deparou com alguém que questionou? Não, você não. Ou alguém que questionou alguma atitude tua porque você estava vindo na igreja? Ué, mas você não está vindo na igreja? Está nervosinho agora? Já se deparou com esse negócio? Já aconteceu com você? Mas você, passando fome, com problema para comprar, você não vai na igreja? Você não é fiel a Deus? Que história é essa? Irmãos, o diabo ele é especialista em nos acusar e tentar extrair de nós razões para nos fazer desistir do caminho de Deus. Na realidade, ele quer gerenciar algum tipo de sistema que venha fazer com que eu e você sejamos
controlados. Por isso nós estamos aqui, irmãos, numa guerra contra a religiosidade. Por isso nós somos livres em Jesus. Deus não quer que nós tenhamos uma experiência de vida com Ele baseada no controle, mas sim num relacionamento com Ele, como nós vimos no domingo passado. Mas hoje nós podemos entender um pouquinho mais de que nós somos participantes de uma liberdade verdadeira, de uma verdadeira liberdade. Esse texto diz aqui no versículo 28 em diante, do capítulo 8 de João, que é o texto proposto dessa noite. A mensagem dessa noite tem como título verdadeiramente livres. Eu e você somos livres, irmãos, porque um dia o Filho de Deus veio a esse mundo, nos amou primeiro e morreu dando a sua vida por mim e por você, na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo para gerar em nós hoje vida e liberdade. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu disse para você que existe um Deus que está gerando vida e liberdade para você. Amém? O texto diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, verso 28 em diante: quando levantardes, o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Preste atenção nesse texto, nesse verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe então: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes então Jesus. A Bíblia, a Mensagem, diz assim nesse texto aqui, uma tradução que eu gosto muito, fala assim, ó: e Jesus, amando em paciência, estendeu mais uma resposta. Ou seja, Jesus respondeu fundo. Deixa eu fazer vocês entenderem. A verdade é que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, mas fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler mais uma vez esse verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje de manhã, acordei cedinho, fui fazer umas leituras que eu tinha que fazer. E eu fui tentado a ligar a televisão para ver se estava passando alguma coisa boa. E foi a pior coisa que eu fiz. Liguei a televisão, de cara já tinha ali embaixo uma bênção sendo vendida. Olha só, irmãos, agora você pode ir no shopping da bênção. Já pensou? É só isso que está faltando, irmãos. Porque hoje tem shopping da credencial. Está sabendo disso? Tem shopping, você vai na internet, você compra a unção pastoral. Alguém quer ser pastor aqui, irmãos? Você pode comprar pela internet a unção pastoral numa carteirinha. Você pode comprar a unção do diácono, você pode comprar a unção do cristão, você pode comprar a unção da prosperidade. Está fácil, irmãos. Só comprar, está aí, disponível para mim e para você. Esse é o mundo que gira em torno das nossas necessidades. Nós precisamos realmente de unção de Deus. Nós realmente precisamos do poder do Espírito Santo para enfrentar as lutas da nossa vida. Nós realmente precisamos entender qual é o nosso chamado para servir no reino de Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem que têm chamado, mas não exercem o seu chamado. Pessoas que dizem que querem fazer, mas não fazem. E muitas vezes não é por maldade, ou por preguiça, ou por outra coisa. Porque talvez elas não estão sendo capacitadas, não estão sendo despertadas para isso. É uma responsabilidade mútua nesse sentido. Mas entendendo assim, hoje nós vivemos um mundo onde se comercializa aquilo que eu busco com oração, com relacionamento, eu estou comercializando.
Seria mais ou menos como se você comercializasse o teu relacionamento, Alain, com a Sil. É algo que você buscou, que você teve que conquistar essa moça. Não se comercializa a paixão. Não se comercializa o amor, não se comercializa a confiança, não se comercializa as coisas essenciais da vida. Aquilo que eu não sei explicar não se comercializa. Não se comercializa o amor, não se comercializa a paz, não se comercializa a consciência tranquila. Coisas que eu não consigo explicar, mas que eu não consigo viver sem, não se comercializa. E o Evangelho vem para resgatar isso na nossa história, na minha vida e na tua vida. Não permitam que se comercialize aquilo que Deus te deu de graça. De graça. De graça. Liguei a televisão e lá estava a fronha dos sonhos. Eu não tinha visto essa. Viu, Helena? Pastora, está fácil agora. Você liga no telefone tal, que eu não vou divulgar. Você liga lá e tem a fronha dos sonhos. É fácil, irmãos. Você ora a Deus antes de danar, dá aquela orada: Senhor, meu sonho é aquele carro, isso, aquilo e aquilo outro. Você basta abrir o pacotinho da fronha da bênção, do sonho realizado. Você coloca o teu travesseiro naquela fronha e deita. Esse processo, durante 7 dias na sua vida, desencadeará, segundo aqueles que assim vendem, né? Porque essas fronhas foram consagradas no monte. E aí você vai lá e vive. Aonde nós chegamos, irmãos? E muitas pessoas estão sendo escravizadas por isso. Percebam, irmãos, a responsabilidade que nos cai hoje. Esta não é só mais uma série da nossa igreja. Livres nele. É um convite a nós hoje vivermos plenamente essa liberdade, mas através de nós, que algumas pessoas que estão sendo aprisionadas por esse mundo do faz de conta da religião, aonde eu faço para alcançar, aonde, irmãos, no nosso plano de salvação. Um dia um professor disse isso, eu estava ontem conversando com o Rogério, falei isso para você, não foi, Rogério? O meu professor falou assim: a única participação nossa, como seres humanos, no plano da salvação é o nosso pecado. E mesmo assim ele precisa ser perdoado e remidos por Jesus, então nós vamos lá e fazemos. Só isso, irmãos. Nada que eu venha fazer gerará salvação. E era isso que Jesus estava apelando ao coração desses homens e mulheres que não estavam entendendo que Evangelho é mudança de vida. Irmão, testemunho de bênção é lógico, irmãos, é lógico. Eu não sou aqui ignorante ao ponto de entender que é lógico que Deus quer que você seja abençoado financeiramente também. Como eu fico feliz quando alguém me procura: pastor, olha, Deus tem me abençoado tanto, consegui trocar o meu carro, comprei isso, comprei aquilo. Eu olho, irmão, que Deus te abençoe. Pastor, eu consegui comprar minha casa. Hoje, esse mês, pastor, chegou a sobrar até um pouquinho, vou dar uma passeada com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. Amém, é lógico, irmãos. Nós temos aí a liberdade de correr atrás. Eu amo o ditado do Brasil que diz: levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos trabalhar para a gente conquistar as coisas, lógico, com equilíbrio, colocando Deus acima de todas as coisas, amando a nossa família, entendendo que Deus tem uma vida de liberdade para mim, para você, e a gente vai buscar os nossos interesses naquilo que Deus quer que seja bom para nós. É lógico que nós vamos viver e vencer. Mas, irmão, o testemunho do Evangelho, pessoas que foram impactadas por Jesus, ninguém saiu carregando algo nas mãos quando se encontrava com Jesus. Ninguém chegou para conversar com Jesus e saiu com um amuleto de fé. Não é chaveirinho do tijolo tal, a fronha do não sei o quê, a rosa do não sei o quê, o copo. Não tem esse negócio, irmãos. Evangelho é transformação de vida e de caráter. Era isso que as pessoas se encontravam com Jesus. E aí, meu querido, o Evangelho, ele entrava em mim, entra em você, e aí ele vai gerando o quê? O fruto do Espírito, porque ele vai me habilitando a viver aquilo que o Filho do Homem, através do Filho do Homem, Deus pode gerar na minha vida e na tua vida, que é a libertação do pecado. É o pecado que nos aprisiona.
É o pecado que nos faz não ter acesso ao Pai. É o pecado que nos cega. É o pecado que gera medo. Uma pessoa que oculta um pecado, uma pessoa que não entende que ela precisa vencer algumas áreas da sua vida, porque o pecado ele é apaixonante. O pecado, nós precisamos ser claros, irmãos, pais, aqui que tem jovens, adolescentes, nós precisamos ser claros com os filhos, claros com aqueles que nós conversamos. Existem algumas coisas aí fora, que muitas vezes dentro da igreja nós vendemos como algo terrível, não é. O problema é o tempo que eu faço isso. Por trás de cada não de Deus, essa liberdade me faz a viver em paz. Simples, não é uma lei de obrigatoriedade. Não é uma lei de força e violência, mas é uma lei, é um convite a viver uma vida além das expectativas, além da mediocridade que é vendida aí fora. Você, querido irmão, irmã, nós somos livres em Jesus por quando nós compreendemos do que Jesus é capaz de fazer. É bem verdade, irmãos, que essas coisas que se vendem aí fora tornam a vida cristã tão Alice no País das Maravilhas que parece um negócio meio mágico ser cristão. Batizei, pronto, acabou, não tem mais problema. Batizei, estou com Jesus, não tenho mais dívidas. Batizei, estou com Jesus, agora acabou. Não, irmãos. O próprio Cristo, Ele não mandou recado. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Em outras versões, tenha coragem, porque eu venci o mundo. E aí depois, nas cartas de Paulo, nos apresenta eu e você como crentes, pessoas no Senhor Jesus, que somos mais do que vencedores. Além dessa vitória expectativa nesse mundo, nós podemos ser livres em Jesus. Mas aqui, queridos, nesse texto eu queria me deter em duas coisas de forma muito especial. Jesus disse aqui no verso 31 aos judeus que haviam crido nele. Haviam judeus que não creram em Jesus, e a gente percebe em toda a história do Evangelho de Cristo pessoas que passavam pela vida de Jesus e deixavam de lado. Irmão, você consegue imaginar ou mensurar essa situação? Consegue imaginar isso? Jesus falando, pregando. Imagina a voz de Jesus. Imagina o olhar de Jesus. Os argumentos de Cristo. Uma das coisas que mais me encanta, irmãos, e me faz crer na palavra de Deus, e me faz crer de que Jesus realmente existiu, e eu falo quando converso com alguns universitários, outras coisas, é que nenhuma mente humana seria capaz de produzir ou criar um personagem tão enigmático como Jesus Cristo. Nem Shakespeare, nos seus melhores dias, criaria um personagem como Jesus Cristo. Nem o melhor escritor poderia criar um personagem com as respostas e reações de Jesus, com a história de Jesus. Era encantador viver e participar de uma vida com Jesus. E, irmãos, a Bíblia relata que haviam pessoas que não criam nele. E aí muitas vezes nós olhamos para isso pensando, mas como isso, pastor? Bate o pé e ainda fala, isso não pode ser. Irmãos, não tem hoje pessoas que preferem viver escravizados do que viver a liberdade do Evangelho? Eu me pergunto também, como pode isso? Como pode isso com a Bíblia aí aberta para mim e para você, para eu e você compreendermos o que Jesus disse para eles? Olha, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. A liberdade possui um alicerce. Essa é a primeira ideia que nós vamos entender. Toda liberdade precisa de um alicerce. A vida do cristão, ela é tomada de um alicerce. A liberdade, ela possui um alicerce. Alicerce que para nós é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus de Nazaré é o nosso alicerce. Eu serei, diga comigo, eu serei aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Eu vou sonhar com aquilo que a Bíblia diz que eu devo sonhar, e eu vou confiar, porque a Bíblia diz que eu devo confiar. Amém? Simples, irmãos. Eu estava atendendo uma família do irmão Amauri, que há pouco tempo, semana passada ele perdeu a mãe, a dona Luísa veio a falecer, e no momento lá, muito triste das soluções ali, a dona Luísa estava ali respirando muito mal, o médico chamou a família inteira, eu estava com eles, e o médico deu a eles a situação de decidir pela vida dela ou não.
Olha, nós temos que tomar uma decisão hoje aqui, família. Nós vamos deixar ela assim, do jeito que ela está, mas ela vai sofrer muito, porque vai faltar ar e vai morrer asfixiada. Ou nós tentamos entubar ela, mas ela pode morrer no ato, quando ela for ser entubada. O que vocês querem fazer? A sala foi tomada de um desespero, uma preocupação. E aí, de repente, um deles olhou: pastor, o que o senhor diz? Eu fiquei na hora, né? Porque a gente não é da família. Por mais que nós temos uma imensa compaixão por nós sermos uma mesma família em Cristo. Mas eu disse assim: olha, na minha leiga experiência, eu costumo entender que aquilo que nós pudermos fazer para preservar a vida dela, com o mínimo de sofrimento, eu acredito que seria o melhor caminho. Nós precisamos entender e pensar nela. Nesse momento, talvez, pelo acúmulo de remédios que ela vai tomar, ela nem vai sentir mais nada. Eu não sei, né? Nós temos aqui a doutora Carol, que poderia, se estivesse na sala, me ajudaria bem mais, né, Carol? Mas eles decidiram entubar a dona Luísa. E eles não entendiam algumas coisas. Eu olhei para um dos filhos e eu disse assim: olha, querido, aquilo que a teologia e a lógica humana não explicam, apenas confie no Senhor. Simples. E é assim que nós vamos viver, irmãos. O problema é que nós queremos explicação para tudo. Nós queremos um porquê para tudo. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos dar primeiro passo, depois vem o chão. Deus faz assim, para entender em que direção eu quero tomar. Jesus estava falando com uma geração de pessoas que estavam sendo escravizadas por uma religião e eles nem sabiam disso. Eles se vangloriavam por serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, por pertencerem a uma geração de livres. Mas livres aonde, irmãos? Porque eles não conheciam a Jesus Cristo. E Jesus disse: olha, responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, diz o texto, verso 33. Como você pode dizer sereis livres? Irmãos, a ignorância ela é atrevida demais. Eles apontavam de dedo em Jesus e diziam: como que você pode falar isso? Quem é você para dizer isso para nós? Irmãos, coloque-se tente se imaginar no lugar de Jesus. Ele desceu esse mundo, ele se fez uma formiga para salvar as formigas. Ele se limitou de uma forma tão extraordinária para se tornar homem sem deixar de ser Deus, para viver com o homem, para entender o homem, para experimentar as coisas que os homens experimentam, mas não se contaminou, se manteve livre, porque ele se relacionava com o Pai. Se manteve livre porque ele não era conduzido pelas pressões do dia a dia. Se manteve livre porque ele tomava as suas decisões com Deus. Ele não tomava as suas decisões naquilo que a moda ou que a galera, todo mundo está tentando dizer que ele deve fazer. Jesus se manteve livre porque ele sabia quem ele era. E aí ele responde: em verdade vos digo para vocês que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, uma das coisas mais lindas na nossa experiência com Deus é nós termos claro no nosso coração que nós cremos em um Deus que é libertador, um Deus que liberta, um Deus que olha para mim e para você e compreende qual é a nossa real condição. Só que Ele não fica parado. Ele nos promove a compreensão de que não há nada mais poderoso do que dedicar o nosso coração para experimentar essa verdadeira liberdade. E qual é o prazer que Deus tem em nos fazer livres? É que nós possamos, além de termos a nossa liberdade solidificada na palavra de Deus, que Ele possa realmente nos trazer conhecimento. Eu nunca serei plenamente livre se as minhas decisões, minhas escolhas e a minha vida não for pautada na palavra de Deus e eu não ter conhecimento. Se eu só oro e não estudo a Bíblia, eu sou um emocionalmente conduzido pelos ventos de barulho e tanto mais. Se eu só estudo a Bíblia e não oro, eu sou um racional espectador de Deus. Eu preciso orar e estudar a Bíblia, para que Deus possa gerar em mim o conhecimento da salvação. Não se separa essas duas coisas. Eu preciso orar, eu preciso solidificar a minha liberdade.
Por que você crê diante de tamanha dificuldade, de tamanha tristeza? Por que você crê? Por que você está aí tão firme? A tua resposta vai ser, meu irmão, a nossa resposta, porque eu converso com Deus, eu falo com Ele, eu abro o meu coração e sei que Ele fará. Por que? Ele te falou alguma coisa? Falou, eu li na palavra dEle, que Ele estará comigo todo dia, até os confins da terra. Ele me guiará, Ele é o meu pastor, Ele não me fará, nada me faltará. Ele é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. E aí a cada promessa, a cada não tema de Deus, a cada profecia, a cada parábola, a cada momento de Deus agindo na humanidade, é alimento para a nossa vida. E aí eu vou compreendendo o tamanho de Deus. Um Deus que se preocupa conosco, um Deus que quer gerar verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você tem presenciado ou tem acompanhado alguém que tem buscado ser livre em qualquer outra coisa, menos em Jesus? O capitalismo é uma das ferramentas mais destruidoras que o pecado podia influenciar. Aonde tenta colocar na minha e na tua cabeça que ter dinheiro nos faz livres, que ter dinheiro me faz ir aonde eu quero, que ter dinheiro me faz ter o que eu quero, que ter dinheiro me faz ser livre. Isso não é verdade, irmãos. Por que eu estou dizendo? Não. Porque a Bíblia diz que liberdade só existe verdadeiramente se o Filho vos libertar. Perceba aqui, irmãos, eu não estou falando de liberdade política ou de liberdade social. Eu gosto desse assunto, mas eu não me atrevo a mexer nisso, porque o debate se tornaria muito longo. Mas estou falando aqui de liberdade espiritual. Liberdade espiritual, é isso que Jesus nos oferece. Compreensão de um Pai que restaura o nosso coração e que faz de nós pessoas melhores. Eu estava um dia lendo a biografia de alguém, não lembro o nome, tentei lembrar hoje, e contava uma história, não sei se ela era real, mas contava a história de um pai que tinha 2 filhos. Não é a parábola do filho pródigo, mas sim um pai que tinha 2 filhos. O mais jovem chegou até o pai e disse: pai, eu quero uma grana para curtir a vida. Eu nunca fiz nada, eu fiquei enfurnado nesse campo, nesse brejo aqui com o senhor o tempo todo. Então o senhor me dá uma grana aí que eu quero curtir a vida. Lá eu me viro, eu invisto em alguma coisa e a gente faz alguma coisa aí. A gente vai se falando, pai, mas eu preciso experimentar novos ares. Estou cansado desse negócio aqui, cansado de ver as mesmas pessoas, cansado de fazer a mesma coisa, a rotina está me enclausurando, eu não quero isso aqui, me ajuda aí. O pai foi lá, juntou uma grana e deu para o filho e ele foi. Passado muito tempo, o pai chama então o filho mais velho e diz: filho, eu precisava ter uma conversa com você. Eu não sei onde é que está o seu irmão mais novo, mas eu gostaria de perguntar se você topa o desafio de ir atrás dele e trazê-lo de volta para casa. Estou morrendo de saudade dele. Tá bom. Aquele rapaz então olhou para o pai: pai, missão dada, missão cumprida, eu vou atrás do meu irmão. Foi, arrumou a sua mochila, fez alguns contatos com as pessoas que ele tinha trabalho, organizou tudo e foi para uma jornada em busca do seu irmão mais novo. Passou por muitos lugares. Alguns lugares ele até olhou de costa um rapaz e ele correu, o coração incendiado com a alegria do encontro, a saudade aflorada. Ele corre e dizia: te encontrei. E de repente virava a pessoa, não era. Era alguém muito parecido, mas não era o irmão dele. E foi passando. Um dia ele chegou num vilarejo. Esse vilarejo as casas estavam todas abandonadas, porque todas as pessoas estavam na praça da cidade. Estavam ali porque havia alguém da lei promulgando uma espécie de alguma penalidade a alguém. Aquele homem se levanta, esse homem da lei, e diz assim: olha, nós temos aqui um moço que foi condenado
e a sua pena é a morte. Mas eu gostaria de perguntar para ele: se você, meu filho, você tem família? Perguntou para aquele rapaz que estava sendo condenado. Ele disse: olha, eu tenho meu pai e meu irmão, mas faz muito tempo que eu não os vejo. E se você pudesse falar alguma coisa para ele, o que vocês diriam? Ele então respondeu: olha, eu queria pedir perdão e dizer que eu estou arrependido, porque a minha maior prova de insanidade é que eu saí de casa. Eu era livre e não sabia. Se eu tivesse a oportunidade de falar isso para ele, para o meu pai, para minha mãe, eu assim diria. Então aquele senhor, aquelas palavras, comovendo alguns mais sensíveis no auditório, outros diziam: mata, mata, mata. Ele então fez uma pergunta retórica que ele sempre fazia em todas as condenações. Ele disse: há alguém aqui nesse lugar que gostaria de acreditar nesse rapaz, de dar a ele uma nova chance, de você então levantar a sua mão onde você está e vir, e nós libertarmos esse jovem, mas aí você vai morrer no lugar dele? Essa era uma pergunta que ele sempre fazia, e era essa a resposta, um silêncio, ninguém se fazia. Naquele dia, porém, quando esse homem da lei fez a pergunta: há alguém aqui que gostaria de morrer no lugar desse rapaz aqui? Lá do fundo ele viu a voz de um homem que chegava com uma mochila nas costas, que mesmo depois de muitos anos reconheceu que aquele jovem condenado era o seu irmão mais novo. Então ele vai a passos lentos até o lugar, e aí aquele rapaz pequenininho disse para ele: meu irmão, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu é que estou errado. Foi eu quem quis sair. Foi eu quem perdi a liberdade. Você não pode fazer isso. Aquele irmão mais velho, sorridente, feliz por ter encontrado o irmão, não nas condições que ele esperava, mas por ter encontrado, disse: eu vim cumprir uma missão para o nosso pai. Eu prometi para o pai que eu te levaria, que você voltaria para casa. E aí ele falou: mas você não está entendendo. Você entendeu o que ele disse? Disse o jovem: para eu sair, você vai ter que ficar e morrer. Ele falou: sim, eu entendi, mas eu morro no seu lugar. Minha promessa é que o meu pai, nessa final de tarde, vai sorrir em ver você, nem que para isso eu tenha que ficar e morrer por você. Você entende, irmão? Quem é esse irmão mais velho na nossa história? Eu e você, nessa escravidão podre do pecado, éramos esse filho mais moço que quis sair e experimentar uma liberdade onde o Filho de Deus não estava. É só por Ele que nós somos livres. Mas Ele vai até o encontro daqueles aprisionados e se oferece no meu e no teu lugar. É simples assim. No tribunal de hoje, o que você teria hoje a dizer ao seu pai, o Senhor, em agradecimento a Ele, expressando o teu amor e a tua gratidão, porque hoje, irmão, você e eu, nós somos livres em Jesus. Ou você está sendo aprisionado pelo teu orgulho, ou você está sendo aprisionado pela preguiça, ou você está sendo aprisionado por uma vida cristã sonolenta. Isso aqui não é brincadeira, irmão, isso aqui é sério o que eu estou dizendo. Hoje nós vemos uma geração brincando com o pecado, achando que pecado é só mais uma coisinha. Não, pecado é pecado, mentira é pecado, enganar é pecado, dizer para o filho, falar para o cara que você não está em casa é pecado, é mentira. Isso nos separa de Deus. É pecado dever, é pecado, irmãos, é pecado nós não sermos leais com os nossos queridos irmãos, é pecado trair, é pecado, irmãos. E o Filho do Homem veio para nos libertar do pecado. É pecado falar mal um do outro, é pecado não ter paz com o meu irmão, é pecado. E Paulo diz que nós alcançaremos a graça de Deus caminhando, nos libertando de todo pecado e de todo embaraço, de tudo aquilo que nos amarra numa vida presa por alguma coisa.
Esse é o Evangelho, irmãos. É isso que nos fará sair daqui hoje parando para pensar: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, Deus, permitir, e é a única coisa que nós podemos fazer. Senhor, eu permito que o Senhor faça em mim a tua obra. Sabe, irmãos, às vezes eu fico imaginando que Deus, hoje, quer uma geração que olhe mais para Ele e menos para o relógio. Uma geração que olhe mais para Ele e menos para as condições da vida. Uma geração que olhe mais para Ele, como nós cantamos, Senhor, a tua presença. Uma geração que olhe mais para Ele e menos para os problemas. Uma geração que olhe mais para Ele e menos para a condenação do irmão. Uma geração que olhe mais para Deus do que para o seu irmão do lado. Uma geração convicta que é livre. Livre em Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Nós não seremos livres pelos nossos talentos. Nós não seremos livres pelas nossas formações. Nós não seremos livres pelas nossas condições. Nós não seremos livres pelo nosso conhecimento. Nós não seremos livres porque a gente deu uma cesta básica para alguém. Nós não seremos livres porque eu vim na igreja. Eu não serei livre porque eu joelho lá em casa e eu oro. Eu não vou ser livre porque eu dou o dízimo. Eu não vou ser livre porque eu sou um ofertante. Eu não vou ser livre porque eu sou uma pessoa que faz alguma coisa na igreja. Eu só sou livre se o Filho de Deus habita dentro de mim. Só isso, irmãos. Se o Filho de Deus habita dentro de mim, eu sou livre. E não importa onde você estiver, Bruno, você vai ser livre, porque Jesus habitará dentro do teu coração. Não importa, Jocinei, onde você estiver, se Jesus estiver dentro de você, dentro da tua casa, sendo o Senhor da casa da sua casa, do teu relacionamento com a Ju, você será livre. Aonde nós estivermos, se Jesus estiver conosco, nós seremos livres. Paulo é uma grande lição para nós, preso dentro do cárcere, em situações limitadas. Eles oraram, aquele negócio caiu, tremeu tudo, e eles não saíram dali, porque não eram as grades físicas que os tornavam prisioneiros. Eles não eram prisioneiros, eles eram livres. Você é livre, Mateus. Você é livre, Rivânia. Você é livre, irmã. Não se aprisione com a amargura. Não se aprisione com a falta de perdão. Não se aprisione com o eu acho que. Não fui com a cara aqui. Seja livre. Liberte-se. Liberte-se. Tem um problema com alguém? Chega nesse alguém, olha no olho dessa pessoa, toca nela, fala: olha, irmã, me perdoe. Liberte-se. Seja livre. Livre, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos talentos estão morrendo aí dentro de você hoje, será? Quanta coisa você pode fazer no reino de Deus e não está fazendo. Isso não é para que mais pessoas, não, é por você mesmo. Deus quer usar a tua vida, você, porque Ele ama você. Pois se o Filho vos libertar, você verdadeiramente será livre. Amém? Quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos orar. Agradecidos a Deus. Irmãos, hoje muitas pessoas estão aprisionadas na crise mundial. Hoje muitas pessoas estão aprisionadas na crise do nosso país. Estão aprisionadas em expectativas a homens. Aprisionadas. E nós temos o privilégio, irmãos, termos a palavra de Deus nas nossas mãos e entender e ler um texto como esse de hoje. Porém,
se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É demais, não é? Sabe o que eu acho, irmãos, que falta? E eu tenho orado por isso. Deus sabe que eu tenho orado por isso. Eu tenho orado tanto para que nós, como igreja, a gente olhe para um texto como esse e a gente não consegue fazer nada, a não ser se prostrar, sabe? Chorar e dizer: Deus, o Senhor confia em mim. Desse jeito. Falando o que eu falo, sendo do jeito que eu sou, o Senhor confia em mim. Sabe? De nós sermos tão impactados com essas verdades de liberdade, em que a gente simplesmente olhe para Ele e fala: Deus, eu não quero mais nada a não ser ouvir a Tua voz. E aí eu declaro para todas as pessoas que vivem comigo: seja livre, porque eu sou livre. O que contagiava as pessoas em Jesus não era só o poder da sua palavra, mas era a vida livre que Ele tinha. Pense nisso, irmãos. Um bando eu digo de jegue, porque eu não consigo imaginar aquele bando de homem brutamonte, cada um carregando uma pedra. Não era um cascalho, irmão. Não era uma brita, era uma pedra, uma senhora de uma pedra. Aprisionados por um legalismo doentio, um sistema que coloca as pessoas que precisam tanto de Jesus e a graça lá embaixo e a lei em cima. Não, aqui é assim. Aí Deus, está aí essa mulher. A Bíblia, a palavra de Deus usa o termo prostituta, mas alguns podem não ter dito, podem ter usado uma palavra até de mais baixo calão. A lei diz que ela deve morrer apedrejada. A lei. Mas o que o Senhor diz? Prisão. E geralmente, irmãos, guarde isso aqui: aprisionados não se contentam em viver a sua prisão sozinhos. Eles querem aprisionar outros. Cuidado. Se você convive com um aprisionado, ou você é aprisionado, ou Jesus te usa para libertar esse aí. Esses aprisionados queriam enredar Jesus nessa prisão. Mas, irmãos, só uma mente livre, conhecedora da palavra de Deus e se relaciona com Deus, poderia dizer o que Jesus diz. Ele se abaixa, escreve na areia. Há quem diga que ele escreveu ali pecados que a multidão tinha. Ele se levanta, ele olha no olho de cada um. E eu sei que foi no olho com amor, irmãos, porque um dia no céu, em nome de Jesus, nós encontraremos pessoas daquela multidão. Porque Jesus nunca falou para condenar, falou para amar e para transformar. A religião fala para condenar e gerar medo e te aprisionar. O Evangelho fala para te amar e para gerar transformação na minha vida e na tua vida. Ele olha com amor e fala assim: aquele aí, ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Faz isso aí, filho. Vamos resolver assim? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele voltou e continuou escrevendo. Aqui, ó, intimidade com Deus, livre. O som das pedras caindo, começando pelos mais velhos, a ponto, diz a Bíblia, que ficou só Jesus e aquela mulher. Onde estão os teus acusadores? O Evangelho espanta os acusadores. O Evangelho desmascara os pecadores. O Evangelho transforma pessoas. Jesus olhou para ela e disse: ninguém te condena, eu tão pouco condeno você. Vai e não peques mais. O Evangelho da graça é esse Evangelho, onde Jesus se coloca na minha frente, na tua frente, e diz: filho, você é livre. Porém, se eu viver dentro de você, você será livre. Livre das prisões. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. E eu queria
Vou fazer um desafio para você. Eu quero aqui cantar os versos de uma canção. E se o teu coração for movido a pedir mais dessa liberdade para Deus, se o teu coração foi movido a dizer: Senhor, eu tenho tanta coisa para te falar, tenho feito tanta besteira, eu queria convidar você a sair de onde você está e vir aqui à frente. Eu queria orar por você. Talvez você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador, como aquele que é o teu libertador. Ou talvez você está sendo aprisionado pelo teu orgulho, aprisionado por alguma coisa que te tem feito sofrer. Eu ia convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque Jesus quer multiplicar a liberdade na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa ele falar com você. Fale você com Ele e diga: Deus, habita em mim, me ajuda. E aí, se você se sentir tocado no teu coração a dizer: Senhor, eu quero ser um agente dessa liberdade, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida. Ou você vai entregar aquilo que te aprisiona hoje, tua família, alguém do teu coração, mas aonde hoje a escravidão ela vai ser terminada, em nome do Senhor Jesus. Fique livre, porque você é livre, livre. Amém? Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, amém, de todo o coração obedecerei. Deixa ele falar com você, você é livre. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Continue orando a Deus. Eu quero só te contar uma coisa rapidinho. Nós estávamos orando aqui há muito tempo pela vida do seu Gerson Barreto, pai do Ademir. Está lá no fundo, né, Ademir? Meu parente, eu nem sabia. Gerson Barreto. E nós oramos muito por ele. Muito. Alguns irmãos se envolveram de forma especial. Quero agradecer aqui, viu, Rogério, pelo teu compromisso, pelo teu cuidado. Se você acha que você tem problema na vida, para no final do culto, eu te mostro uma foto do seu Gerson, você vai ver que você não tem problema nenhum. Nenhum. E a gente foi tentar fazer uma internação para ele sexta-feira. Foi sexta que a gente foi? Quinta
quinta-feira. E a gente foi às 10 horas da manhã lá no fórum, em Fazenda Rio Grande. Lá tinha uma placa bem grande, só abre meio-dia. A princípio a gente pensou em perder uma viagem. Deus tocou o coração do Rogério e falou assim: ó, pastor, vamos na prefeitura ali. Naquela hora eu no meu coração orei, mas não falei nada. Ele orou também, não falou nada. Eu falei: Deus, a gente vai nessa prefeitura, mas coloca uma pessoa tua, Senhor. Eu quero falar com um homem teu, uma mulher tua aí, Deus, em nome de Jesus. A gente precisa resolver esse negócio. E nós fomos, chegamos aí na prefeitura, tinha um guarda. O guarda nos orientou a falar com uma moça chamada Simone, que é a secretária das secretarias ali do município. Nós subimos, e para nossa surpresa, a tal da Simone estava tomando café só com a vice-prefeita da cidade. Em 5 minutos, Deus colocou nós dois sentados com a vice-prefeita da cidade para tratar sobre o internamento do seu Gerson. 10 minutos antes, a gente estava na frente do fórum, pensando que a gente tinha perdido a viagem. E Deus colocou a gente de frente a frente, fez algumas ligações. Naquela tarde mesmo, às 5 horas da tarde, foram lá buscar o seu Gerson. E hoje ele está internado, sendo cuidado para a honra e para a glória de Deus. Amém? Mas eu entendi uma coisa: não desiste, irmão. Não desista da tua vida, não desista dos teus sonhos. Não é porque tem uma placa dizendo que diz que vai demorar. Se você espera no Senhor, se é Ele que é o regente da tua vida, vai até o fim, vai no limite das tuas forças, corre atrás, porque Deus te colocará em lugares que você jamais imaginaria. Nada está perdido aos olhos de Deus, nada. Entregue para o Senhor a impossibilidade que está aí, irmão. Entregue essa impossibilidade. É esse Deus que cuida de mim e de você. É esse Deus. Olha o que a gente está dizendo aqui para Deus, né? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É isso que ele está dizendo? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, primeiramente para te agradecer, Senhor, pelo Filho, que deixou o conforto da casa do Pai, para vir a esse mundo nos buscar. Nos buscou, Senhor, dando a sua vida em nosso lugar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai, através da vida de Jesus, de que nós não vencemos o pecado para sermos livres sem a Tua palavra, sem uma vida digna ao Teu lado, Senhor, sem nos relacionarmos com o Senhor, sem vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nos ajude, Deus, a nos libertar daquilo que nos aprisiona, dentro e fora das nossas possibilidades, Senhor. Mas não permita, Senhor, que nós saiamos daqui hoje ainda aprisionados com algo dentro de nós. Que nós saiamos daqui, Senhor, motivados a viver esta verdadeira liberdade, porque nós somos verdadeiramente livres no Filho, livres do pecado, livres porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Vem, meu Deus, arrancar toda soberba, arrancar todo, meu Deus, pensamento, Deus, que nos separa de Ti.
Vem, meu Deus, realmente nos levar, Senhor, a este lugar que nós cantamos, onde nós podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz, e só ela, meu Deus. Venha, meu Deus, limpar o nosso coração e gerar em nós, ó Deus, o desejo por encontros como esse, encontros com a verdadeira liberdade, Cristo Jesus. Nós oramos por todos aqueles, meu Pai, que aqui clamam por liberdade, que aqui querem experimentar uma vida cristã mais livre, mais leve. Aqueles que estão carregando os seus fardos, meu Deus, ajude-os, meu Deus, que eles possam entregar esse fardo para o Senhor, porque o Senhor disse que nós devemos entregar os nossos fardos e levar o Teu, que é leve. Nos ajude, Deus, a confiarmos em Ti. Nos ajude, Deus, a descansarmos na Tua provisão. Nós oramos aqui, Senhor, de forma carinhosa, por alguns irmãos que estão, meu Deus, no vale da enfermidade. Guarda a vida do seu Manuel, Senhor. Guarda a vida do irmão João, meu Deus. Guarde a vida dele. Guarde a vida, meu Deus, de cada um que necessita. Guarde a vida do seu Gerson. Guarde a vida, meu Deus, daqueles que estão enfermos espiritualmente, daqueles que estão, meu Deus, com tubos espirituais e não sabem, que precisam, meu Deus, do fôlego divino para voltar à vida. Abençoe, Deus, e guarde. Nós repreendemos, ó Deus, toda a cegueira do inferno, esses artifícios da fé. Pai, nos ajude, Deus, a olharmos para a Tua palavra e nos contentarmos com a Tua presença, nos contentarmos com a Tua graça. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela semana linda que o Senhor vai nos dar, pelos impossíveis aos nossos olhos que o Senhor pode fazer. O Senhor vai se revelar, meu Deus, porque o Senhor assim promete. O Senhor vai agir, Deus. O Senhor vai fazer milagres, vai levantar o enfermo, vai, meu Deus, surgir os clientes, vai fazer, meu Deus, os trabalhos acontecerem, as metas serem alcançadas, porque o Senhor é Deus, meu Deus, do impossível. Mas acima de tudo, Deus, nós queremos que o Senhor nos leve a essa atmosfera de grandiosidade espiritualmente, de mesmo na crise, mesmo na impossibilidade humana, entender, Senhor, que o Senhor está nos conduzindo e de que o Senhor fará brotar algo do inimaginável para sustentar a nossa vida. Nós oramos, meu Deus, nessa noite, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito esteja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.